1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, libertando os escravos. Era o fim da escravidão no Brasil, sem nenhuma política pública ou projeto social. A maioria dos ex-escravos não tinham como se estabelecer economicamente na sociedade da época. A libertação dos negros não mudou a visão da sociedade daquela época, já que muitos negros sofriam perseguições, trabalhos em troca de comida e moradia. E aqueles que conseguiam buscar suas moradias encontravam nos morros o seu local de sobrevivência. O futebol brasileiro tem seu início pouco depois da libertação dos negros, no ano de 1894, quando Charles Miller, brasileiro que estudava na Inglaterra, trouxe na bagagem 2 bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. Na Inglaterra, o futebol era praticado em equipes de trabalhadores de fábricas e da parte aristocrata, rica e branca. Aqui no Brasil não foi diferente, já que o Brasil espelhava muito nas sociedades europeias. No final do século XIX e início do século XX, os negros tiveram poucas oportunidades de emprego e de acesso à educação. E como acontece até nos dias de hoje, e no futebol não poderia ser diferente, já que herdamos das origens da Europa e trazidas por pessoas brancas, herdeiras da riqueza produzidas na escravidão. Moradores da Zona Sul carioca criaram clubes sociais de futebol para pessoas brancas, mas não foram abertas para homens negros, favelados e suburbanos, já que ser branco naquela época era símbolo de poder. Outro fator que influenciou na política de branqueamento social foi o Brasil receber europeus como forma de trabalho assalariado. Fazia parte de uma política eugenista. Víamos muitos jogadores, filhos de ingleses e alemães praticando futebol, porém ver negros ou mestiços praticando futebol era coisa rara. E quando praticavam, tentavam se passar por brancos. O Rio de Janeiro tinha uma imagem de ser uma cidade suja e doente, e para construir uma imagem de progresso, limpeza e saúde, o branqueamento racial passa a ser uma preocupação, e o discurso médico higienista foi um grande aliado do projeto de reformulação social. Nesse projeto, começa a circular a ideia de que a brisa marítima, o banho de mar e a prática esportiva manterão o corpo saudável, levando a cidade em um novo padrão de distribuição social, que faz com que a elite branca procure de bairros à beira-mar, hoje conhecida como Zona Sul Carioca. Nesse período, a elite carioca também criou espaços de sociabilidade baseados nas práticas de lazer da Europa, como clubes noturnos, cassinos, jockey club e os clubes sociais e esportivos. Surgiram os times como Flamengo, Fluminense, América e Botafogo, onde fazer parte desses clubes era sinônimo de riqueza. Portanto, para ter acessos, deveriam ter dinheiro, boa família e, se possível, ter sido educado na Europa. O custo das mensalidades era muito alto, pois assim se sustentavam muitas despesas das equipes esportivas, como a prática de esportes beira-mar, era sinônimo de saúde. As equipes competiam com suas regatas. Se for ver o nome de alguns clubes como Flamengo, o seu nome é Clube Regatas Flamengo. Longe das praias carioca, foi fundada uma fábrica de tecidos, que ficava no bairro de Bangu, no subúrbio carioca. Uma fábrica de tecidos brasileiros, mas com capitais portugueses. Com trabalhadores ingleses, assim fundaram o de Bangu Atlético Clube, como acontecia na Inglaterra, um time formado por trabalhadores. Devido ao time do Bangu estar isolado do grande centro carioca, isolado num bairro de subúrbio, não se conseguiria colocar um time completo em campo, misturava com outros trabalhadores.
O clube disputou sua primeira partida de verdade com 17 trabalhadores ingleses, 3 italianos e apenas um brasileiro, que se chamava Francisco Carregal. A diferença do Carregal para o resto do time não ficava só na nacionalidade. Ele era o único jogador negro mestiço da equipe. Carregal também era o único negro operário de chão de fábrica de tecidos. Os jogadores da equipe do Bangu não davam ao luxo de ser desleixado no domingo. Jogavam entre eles gerentes funcionários. E na segunda, bem cedinho, já estavam prontos para operar as máquinas de tecido até às 4 horas da tarde. Não tinham tempo para pensar em futebol, já que o futebol era algo amador e o dinheiro vinha do trabalho realizado na fábrica. Como a equipe do Bangu estava longe da zona sul, a equipe continuava abrindo as portas para que os outros jogadores negros jogassem no seu elenco. Mesmo sendo um time de operários, sabiam muito bem que era melhor ainda ter mais brancos do que preto no time. Isso porque era uma regra social daquele período. Com todo o sucesso da equipe do Bangu e da sua popularidade nas casas suburbanas, Cariocas de elite da zona rural tratou de limitar o acesso ao campeonato carioca. Comunicou a todos os clubes associados que, no caso, além de Fluminense, tinha o Botafogo, o Flamengo, a América e o Bangu. A partir daquela data, não seria mais permitido o registro de pessoas negras como jogadores. A notícia caiu como uma bomba em Bangu, que era contrários às decisões da Liga. Então resolveu abandonar o principal campeonato da cidade e manter os jogadores. O que aconteceu nos gramados era o que já acontecia na sociedade carioca: tentativa de limitar o acesso da população negra à vida em sociedade, já que o modelo ideal de sociedade que o Brasil naquele período era de construir um modelo pautado na Europa. E na Europa não tinham negros, índios e nem mestiços. Nesse início de século, a população negra foi privada da possibilidade do trabalho formal, foi privado ao direito à moradia e à propriedade. Com essas decisões também era privada ao lazer. Em resposta a isso, os negros operários e suburbanos criaram seus próprios clubes e associações esportivas. Surgiram o Esporte Clube Mangueira do São Cristóvão, capitaneados pelo Bangu. Diante da impossibilidade de jogar entre os clubes mais famosos da cidade, fizeram a sua própria liga esportiva suburbana, que foi um pontapé inicial para a inclusão de garotos negros das regiões mais afastadas do Rio, e sonhar não só com um bom emprego, mas também a possibilidade de disputar uma liga de futebol aos domingos.